Olá, está começando mais um Pauta Pública, o podcast da agência pública que traz entrevistas com jornalistas que estão nos ajudando a entender esses tempos turbulentos. Eu sou Andréa Dipp e lembro muito bem quando o Brasil tinha uma imagem muito mais simpática no exterior. E você, meu parceiro de microfones, Thiago Domenici? Olá, Dipp, olá, ouvintes. Bom, eu lembro quando a piada era o brasileiro precisa ser estudado pela NASA. Agora, quem estuda o brasileiro é a OMS, já que nos tornamos um risco mundial. Mas não é só a pandemia a responsável pela destruição da imagem internacional do Brasil, a gente sabe bem. Os devaneios de Ernesto Araújo, as provocações de Eduardo Bolsonaro e companhia, além da catastrófica condução da questão ambiental, ajudaram ao mundo todo se perguntar o que afinal está acontecendo com o Brasil. Quais as consequências dessa péssima imagem e por que a questão ambiental é a chave desse processo? O que esperar da cúpula dos líderes convocada por Biden e as negociações do governo norte-americano com Bolsonaro? Para responder essas e outras questões, nós trouxemos para esse episódio ele que é uma das maiores referências em cobertura internacional do jornalismo brasileiro, o correspondente Jamil Chad. E um registro importante, nesse episódio o roteiro de perguntas contou com a ajuda da jornalista Marina Amaral, que é uma das fundadoras da Pública. E além disso, teremos o personagem da semana com a Natália Viana, destacando quem ou o que definiu a última semana do país e as dicas culturais no A Boa do Povo. Mas nosso passaporte já está carimbado e vamos direto para Genebra para falar com o nosso convidado. Bora para a entrevista. Bom, então, primeiro de tudo, Jamil, muito obrigada por você participar hoje aqui com a gente. Estamos muito felizes, gostamos muito do seu trabalho. Obrigada por ter arrumado um tempinho aí na agenda para conversar com a gente hoje. Imagina, um prazer. E obrigado aí pelo convite, certamente. Bom, Jamil, o Brasil tem sido considerado um pária, né, diante do mundo, assim, não só pela situação de descontrole na pandemia, mas por tudo que vem fazendo na diplomacia e política externa, né? Por isso eu queria saber de você o que tem te surpreendido nessa cobertura, assim, desde a eleição do Bolsonaro. O que você diz, bom, isso é do jogo, né? E o que te deixa estarrecido assim, em relação à postura brasileira, coisas que você não imaginava vivenciar como jornalista por aí, enfim, como a gente chegou aqui? Olha, eu estou aqui há 21 anos e de uma forma bastante coerente, por mais que governos mudassem, tivemos aí eu não diria nem só mudança de governo, mas um trauma mesmo, quando Michel Temer assume. Apesar de tudo aquilo, a política externa foi relativamente coerente. Claro, com toques pessoais, com mudanças de ângulo, de postura, mas sempre existia um objetivo muito claro, que era justamente colocar o Brasil no cenário internacional de uma forma positiva, um país que não tem a bomba atômica, um país que não tem pretensões hegemônicas, e um país que queria usar justamente o cenário internacional como um dos seus instrumentos de desenvolvimento interno. O que quer dizer isso? Garantir acesso aos mercados externos para exportar, garantir acesso a créditos para investir de volta no país, garantir facilidades em alguns desses países, econômicas ou não, ou políticas, e aí, numa condição de, vamos dizer assim, potência média, o que o Brasil fez durante décadas foi justamente usar o palco internacional como um instrumento de política de desenvolvimento interno. E isso era extremamente coerente. As votações do Brasil na ONU, entre aspas, eram chatas. Por quê? Porque não mudava, né? Raramente havia uma mudança de uma postura, de um voto, e quando havia uma postura, era quase uma mudança envergonhada, era quase uma mudança em que o Brasil votava de outro jeito e já pedia a palavra para se explicar, para dizer, olha, foi só dessa vez, mas nossa posição continua a mesma, etc. Bom, o que acontece? Em 2019, o governo assume e ele transforma a política externa em um dos seus braços de transformação do país. Então, não é apenas uma continuidade do que a gente conhecia, mas é verdadeiramente uma transformação do que o país representa e quer ser
diante do mundo. Essa talvez é a grande diferença. Nós não vimos um desaparecimento do Brasil do cenário internacional. Não foi isso que aconteceu aqui na ONU, não foi isso que aconteceu em outras instituições. O que aconteceu foi que o Brasil assumiu uma posição extremamente ativa para destruir o que ele era e reconstruir um novo país no mundo. O Brasil, de uma forma ativa e de uma forma dramática, e essa parte que eu queria te comentar, André, que talvez seja o que mais me impressionou, foi a eficiência desse desmonte. Esse desmonte não aconteceu ao acaso, sem saber para onde íamos. Olha só que curioso essa votação, que curioso esse discurso. Não, foi algo extremamente planejado, foi extremamente controlado e extremamente eficiente. Em 2 anos, o Brasil passou a ser um outro país no mundo. Não apenas por conta da pandemia, mas por conta de posicionamentos explícitos na ONU, na OEA e vários outros organismos internacionais. Então, é errado quando a gente fala isso, eu acho que foi um erro que eu mesmo cometi logo no começo, de achar onde que esses caras estão com a cabeça, o que é que aconteceu, são alucinados. Não. É um projeto, esse projeto tem uma meta e teve uma metodologia. E a metodologia foi seguida à risca. E aí, em questões de gênero, questões de mulher, LGBT, tantos outros temas que aí chocaram. Chocaram porque parecia impensável o Brasil questionar, por exemplo, igualdade de gênero, o termo igualdade de gênero. Eu me lembro numa conversa, uma das primeiras reuniões em fevereiro de 2019, do Conselho de Direitos Humanos, alguém tinha me dito que, olha, talvez o Brasil vai mudar de postura no que se refere à igualdade de gênero. Isso não estava nem na pauta, não era nem uma pauta brasileira mais, porque já tinha sido superado, existia. E naquela reunião específica, quem presidia era um diplomata mexicano, que até conhecia. E eu fui perguntá-lo, olha, eu ouvi falar que o Brasil vai mudar de posição nessa área. E foi muito curioso, porque ele reagiu de uma forma muito, assim, até me desprezando, dizendo, olha, Jamil, desculpa, mas esse termo é um consenso há 30 anos. Isso não existe. A tua fonte está furada. Isso não é o que vai acontecer, porque o Brasil não dá nenhuma sinalização nesse sentido, etc, etc. Bom, começa a reunião, eu vou para o fundo da sala, sento no fundo da sala e a reunião começa. E aí, no texto que eles estavam avaliando, era uma resolução, um projeto de resolução, em cada parágrafo que o termo igualdade de gênero aparecia, a delegação brasileira levantava a plaquinha e pedia veto. E ele, do palco, começou a me olhar, me procurar no fundo da sala, basicamente dizendo, que história é essa? Quer dizer, não foi apenas uma surpresa para nós brasileiros, foi uma enorme surpresa internacional essa nova postura do Brasil. Levou um tempo também para eles entenderem que isso era um projeto e passou de uma parte, vamos dizer, de choque. Primeiro não foi nem de choque, mas de deboche, que história é essa, etc., para uma parte de preocupação. Por que preocupação? Porque um país da dimensão do Brasil indo para uma nova direção, em termos de direitos humanos, significava a ruptura de um consenso aparentemente existente no mundo. Não era, e perdão, aí nada contra, mas não é Mianmar rompendo um consenso, é o Brasil rompendo o consenso. E aí tinha um outro peso, por isso essa grande preocupação internacional. Perfeito. Eu acho que então eu vou emendar uma outra pergunta, se o Thiago me permite aqui, que tá nesse tema também que você traz, Jamil, que eu tinha preparado aqui, porque de fato, enfim, você tem falado bastante, né, sobre isso, assim, eu tenho acompanhado, enfim, que você tem falado sobre o governo e sua representação se aproximando cada vez mais dessas pautas conservadoras, né, e alguns dias você falou sobre o encontro da secretária da família do governo, né, Ângela Gandra, em um evento com representantes de partidos de extrema-direita na Europa. Inclusive, nessa matéria você também fala que o deputado federal Wilton Acosta estava também e que ele diz que a ideologia de gênero seria uma afronta ao pensamento cristão e se referiu a essas políticas como agenda gaysista. Quer dizer, você pode continuar falando um pouco sobre isso, assim, sobre como, não só sobre esse evento, mas como o Brasil está, de fato, se envolvendo cada vez mais com essas pautas e com essas entidades de extrema-direita também de outros países?
André, eu sinceramente eu achava que o Brasil era vamos dizer assim, um seguidor cego das políticas de Donald Trump. E que tudo isso era, na verdade, vamos dizer assim, uma consequência de ter de seguir Donald Trump. Então, no pacote Donald Trump vinha apoio restrito a Israel, vinha cloroquina e vinha essas pautas ultraconservadoras. Estou exagerando aqui, mas eu sinceramente achava que tinha uma relação muito de dependência em relação àquela aposta que o Brasil fez de uma aliança automática com Donald Trump. Nessa aliança vinha uma postura, você usou a palavra conservadora, eu discordo, não é conservadora, é ultraconservadora. Conservadora é a Alemanha, né? No governo alemão é conservador, o governo britânico é conservador. Eu diria, eles não vão gostar de ouvir isso, mas a França é conservadora, né? Esses países são conservadores. Agora, o que o Brasil fez e começou a fazer com os americanos e com o apoio da Hungria, Polônia e outros países, é uma posição ultraconservadora, porque não admite a existência do outro. Essa é a postura chocante, né? Porque viola, como você citou aí do deputado, princípios cristãos, ou viola visões que nós temos do mundo, portanto, a nossa visão é a única que vale. Não há outra visão, e se houver outra visão, eu não protejo essa outra visão, né? Ou eu não vou respeitar que essa outra visão exista. Na parte, vamos dizer assim, de valores, vamos dizer assim, uma pauta de costumes, o que a gente viu foi uma ofensiva Trump-Bolsonaro em várias áreas, como numa pauta anti-aborto, numa pauta de simplesmente negar qualquer tipo de expansão para direitos de mulheres e de meninas. Isso foi muito claro. Rejeitamos categoricamente o aborto como método de planejamento familiar, assim como toda e qualquer iniciativa em favor de um direito internacional ao aborto ou que insinue esse direito, ainda que veladamente. Bom, acaba o governo Trump e essas alianças que tinham sido formadas, a grande pergunta que era qual era o futuro dessas alianças. Joe Biden, no primeiro dia, coloca fim a uma das alianças, que chama Consenso de Genebra. Ele colocou fim. Um dos primeiros decretos dele foi retirando os Estados Unidos desse consenso. E a minha pergunta era, o que é que vai acontecer com o Brasil? Mas olha só o que aconteceu com o Brasil. O Brasil passou a ser o líder dessas alianças. E essa é a parte chocante, porque então não era só a relação com Donald Trump, mas o que está, vamos dizer assim, numa segunda camada de influência, que são essas redes internacionais, que são reais, são muito bem financiadas, que justamente tentam disseminar uma pauta ultraconservadora. Nesse último evento que você falou, era um evento fechado, basicamente, mas que envolvia, por exemplo, o Vox, né, um partido ultra xenófobo espanhol, com várias simpatias a um certo regime espanhol, que a gente sabe muito bem o que é. Nesse evento, quem estava presente e quem foi extremamente, eu diria, homenageada, foi justamente a secretária de Família do Brasil. Por quê? Não é por acaso, é porque o Brasil assumiu o papel de ser um dos líderes, pelo menos, dessa pauta. Por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque está no poder, né? Porque é um governo que está no poder. E, em segundo lugar, porque, insisto, e nada contra, mas não é Mianmar. É um país de uma dimensão de influência muito grande. Então, uma coisa é a Hungria e a Polônia defenderem uma pauta como essa, outra coisa é um país do tamanho do Brasil colocar o seu peso numa agenda nesse sentido. Então, o que nós vimos agora, mais recentemente, com uma troca de chanceler, com mudança de ministro da Saúde, etc., que eventualmente podem ser positivas? Podem. Agora, essa pauta, ela vai ser mantida. Isso é pelo menos o que o governo deixou muito claro, né? Ou seja, você tem aí uma restrição do espaço cívico, uma restrição justamente da possibilidade de ser outro na sociedade, né? E sempre usando a família como esse pano de fundo para uma visão de mundo. Porque é muito curioso, também isso é algo muito inteligente da parte deles. Não é uma agenda anti alguma coisa, é uma agenda pró, né? É uma agenda pró-família. Quem é contra a família? Ninguém é contra a família no mundo, né? Agora, a questão é,
que para eles só existiu uma família. E só o resto não é família. Então, você falar, eu vou defender a família, vem me dar um abraço, eu também. Agora, aí quando você olha, você descobre que não é defender famílias, defender um modelo de família, o único aceitável e o único legítimo dentro dessa visão de mundo. Vou trazer outro tema aqui, Jamil, que é a questão do clima, a questão da Amazônia para você. No discurso de posse, o presidente norte-americano Joe Biden, ele anunciou o combate à emergência climática como uma de suas maiores prioridades. Ainda na campanha, ele já havia anunciado a intenção de investir 20 bilhões de dólares na proteção da Amazônia. E como escreveu a jornalista Eliane Brum num artigo recente no El País Brasil, ela diz que não há possibilidade de controlar o superaquecimento global, que é uma bandeira cara à ala mais progressista do Partido Democrata, sem considerar no jogo a maior floresta tropical do mundo, a Amazônia. Então eu te pergunto, o que a gente pode esperar dessa cúpula dos líderes convocada pelo Biden para discutir as mudanças climáticas e qual é o peso do Brasil nessa iniciativa? Meu caro, olha, eu acho que a gente tem que ser muito realista ao tratar do Biden e dessa pauta. Em primeiro lugar, essa é uma cúpula do Biden, não é uma cúpula multilateral. É uma cúpula que não é exatamente... Talvez a gente tenha ficado muito entusiasmado, mas não é uma cúpula sobre o clima, é uma cúpula sobre o Biden. É uma cúpula da retomada da agenda internacional pelos Estados Unidos. Os americanos, o Biden, uma outra coisa que ele disse no mesmo discurso foi America is back. Né? Foi isso que ele falou. Os Estados Unidos estão de volta. Muito bem. Então ele agora tem que provar. Agora ele tem que ir e estar de volta e pautar o mundo. É isso que ele está fazendo. Esse é o primeiro grande teste em que ele pauta o mundo, em que uma ação dele determina o que outros países fazem. Então, vamos só imaginar esse exercício. Eu não posso convocar uma reunião com as maiores economias do mundo, os maiores parceiros do mundo, pautá-los, e a reunião está esvaziada. Né? A China mandar um embaixador, o Brasil mandar um ministro, etc. Não. Né? Porque aí não é a pauta que foi esvaziada, eu fui esvaziado. Então, essa cúpula, o sucesso dessa cúpula é extremamente importante para o Joe Biden mostrar ao mundo que aquilo que ele falou é uma realidade, que ele está de volta, que agora ele quer dar as cartas. Basicamente, é um pouco disso. Agora, a Eliane tem toda a razão. E aí? E a Amazônia? Né? Sim, ele vai ser pressionado, sim, vai haver uma chiadeira, mas eu não tenho certeza se a Amazônia é a prioridade número 1 dessa cúpula. Talvez seja no longo prazo, e os discursos vão ser nesse sentido. Agora, o fato de ele tentar acomodar, não só o Brasil, acomodar a China, maior emissor, né? De acomodar todas essas pessoas, mostra que, na verdade, ele quer se reposicionar no mundo. Então, eu acho que a gente não pode ter muita ilusão, não. Né? Ilusão no sentido, mas ele vai negociar com o Bolsonaro? Vai sim. Vai, porque o que está em jogo não é só a Amazônia. O que está em jogo é a posição americana no mundo, mas na América Latina. Porque se eles sabem que se eles continuarem nesse caminho, toda a América Latina vai fazer os seus acordos de 5G, de outros tantos projetos, com outros parceiros. Outro parceiro, obviamente, é a China. Então, o que está em jogo aqui é muito mais do que a Amazônia, por mais que o discurso seja bonito, por mais que o discurso seja apelativo. Infelizmente, e eu acho que é uma parte que talvez a gente fique decepcionado, é que não vai haver uma sanção imediata ao Bolsonaro agora. Né? Ele não vai ser expulso, chutado dessa reunião que está acontecendo essa semana. Porque justamente nesse primeiro momento esse não é o objetivo. Não estou dizendo que ele eventualmente não seja. Aqui na Europa a situação é muito diferente. Aqui na Europa eu não vejo nenhum parlamento tendo coragem de votar um acordo com o Brasil atualmente. Porque o parlamentar vai voltar para a cidade dele,
Fala, calma aí, como é que você votou um acordo com o Bolsonaro? Né? Então, tem isso muito real. Eu vejo aqui na Suíça, os parlamentares aqui de Genebra, de outros cantões, sempre que eu encontro com algum deles, ele sempre fala, puxa, eu não tenho como explicar para o meu eleitorado que eu vou votar num projeto com o Brasil, não importa qual seja. Né? Então, você tem uma diferença aí nessa postura, mas eu não esperaria muito, por enquanto, do Biden. Não estou dizendo que a pauta vai ser largada, etc., mas o objetivo primeiro dele não é, infelizmente, salvar a Amazônia, é se reposicionar no mundo. Depois pode ser. Você, de certa maneira, já respondeu um pouco o que seria a minha próxima pergunta, mas eu vou dar uma insistida porque talvez a gente consiga explorar um pouco esse perfil da negociação, né, dos Estados Unidos e do Biden como tentando dar as cartas no mundo agora, né? E aí eu vou trazer aqui a questão que é a seguinte, a gente viu que por conta dessas negociações, 200 organizações, mais ou menos, da sociedade civil brasileira, elas reclamaram, né, desse fato, desse diálogo entre o governo Biden e o governo Bolsonaro ter sido tratado a portas fechadas. A carta, assinada por 199 entidades, diz ainda que não é razoável esperar que as soluções para a Amazônia e seus povos venham de negociações feitas a portas fechadas com seu pior inimigo. Aí eu queria saber, na sua opinião, por que o governo Biden decidiu negociar diretamente com o Bolsonaro, que é reconhecidamente, né, um promotor do retrocesso socioambiental, e num caso como esse, já que você é um sujeito que conhece aí os meandros da diplomacia, que entende um pouco essa lógica desse universo, como é possível negociar com um extremista de direita que é chamado de genocida por grande parte da população, um governante que também é responsável por milhares de mortes evitáveis e, obviamente, pela aceleração do desmatamento da Amazônia? Concordo plenamente. A única questão é que, em política internacional, a visão é de médio a longo prazo. Então, o governo americano, diferente do que o Bolsonaro fez com o Trump, o governo americano não está só negociando com o Bolsonaro. O governo americano está negociando com o Brasil. Provavelmente, muito provavelmente, o Bolsonaro vai embora antes do Biden. Né? Então, essa é uma realidade. Essas metas que estão sendo estabelecidas, nem o Biden, nem o Bolsonaro, e talvez nem nós estaremos aqui para contar se elas foram atingidas ou não, 2050, 2060, etc. A questão a negociação, ela visa, vamos dizer assim, eu não estou justificando, hein? Não me interprete mal, eu estou tentando entender como que, de uma postura tão diferente, a gente pode aceitar conversar com o outro, né? Justamente porque o objetivo não está sendo olhado só para 2021, 2022. Eventualmente está querendo colocar essa relação numa outra direção. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que essas negociações elas nunca acontecem num vácuo. Né? Existem trocas em outros setores que eventualmente justificam isso. Quais são? Não sei, sinceramente. Mas eu, em relações internacionais, na diplomacia, muito raramente uma barganha é feita só naquele assunto, naquela sala. Né? Eu te dou um exemplo. Quando o Brasil percorre o mundo pedindo voto para o Roberto Azevedo ser o diretor-geral da OMC, o que o Brasil prometia de volta para aqueles países não era algo na OMC, eram outros projetos. Então, para vocês terem uma ideia, o Brasil viajou o Roberto Azevedo viajou no avião da FAB por vários países africanos e foi com ele o diretor da Agência Brasileira de Cooperação. Para quê? Para chegar em Angola, não sei se é Angola, mas em algum país africano, dizer, olha, o seu voto será muito bem recebido e como forma de negociação, a gente vai investir aqui no setor de saneamento do teu país. Né? Então, é real isso. Isso é política. Né? Essa é a política internacional feita de uma forma muito real. Se isso acontece numa votação para um cargo de diretor de uma instituição, vocês imaginam o que não acontece
quando a gente fala de Amazônia, 20 bilhões de dólares e futuro da humanidade. Então, por isso que às vezes choca para a gente de uma forma tão clara, mas como assim? Né? Como é que nós estamos aceitando isso? Né? Mas, bom, aceito porque existem outros fatores. Vou te dar um outro exemplo rapidinho também. Se não me engano, foi em 2003. Aí eu revelei minha idade também, né? 2003 faz só 20 anos. Em 2003, o Brasil apresentou uma resolução aqui na ONU, que foi a primeira vez que isso foi feito, que dizia, olha só como era óbvio, mas estávamos em 2003, não se pode discriminar com base em orientação sexual. Né? Não existia um documento internacional sobre isso. Não existia. A Declaração Universal de Direitos Humanos não fala em orientação sexual, fala em outras discriminações. Outras. Né? Então, pela primeira vez, um documento falaria isso. A pressão dos países árabes foi tão grande que o Brasil teve muita dificuldade para manter aquela proposta sobre a mesa. E o Brasil retirou a proposta. Retirou. Como assim? Como que a gente abriu mão disso? Porque no mês seguinte, o presidente Lula ia realizar a primeira cúpula países da América do Sul e países árabes. E os países árabes basicamente disseram: ou vocês tiram aquela proposta da votação, ou a gente não vai para a cúpula de vocês. E entre uma coisa e outra, um lado era exportação de frango, mercado de açúcar, relações com o mundo árabe, que a gente não tinha de uma forma consolidada, etc. Qual foi? Aqui, retiraram a proposta. Então, essas coisas acontecem, elas são reais no mundo da política. Agora, claro que, e essa parte que eu acho que precisa ficar muito evidente, a grande diferença hoje é que tem uma sociedade civil no Brasil e nos Estados Unidos, talvez coordenada de uma forma suficiente para pressionar, para falar, calma aí, não foi para isso que a gente elegeu você. Você está fazendo o quê? Rompendo 4 meses depois a promessa ali da eleição. Então, assim, vai ser uma pressão. E ele vai ter de encontrar um equilíbrio entre as promessas que ele fez e as relações com o resto do mundo. Tá só no começo dessa história, vai ser fascinante, porque tá só no começo, e vamos ver o que tudo isso vai dar. Agora, Jamil, ativistas ambientais, né, incluindo os indígenas, são vistos como perigo para a segurança nacional pelos militares do governo, né? Tanto é que a ABIN enviou agentes para espionar os ativistas na cúpula de Madrid. As ONGs também são vistas como inimigas pelo governo Bolsonaro. Você vê perigo para a sociedade civil que, enfim, milita pelo clima, que cobra, né, pelo meio ambiente, com o acerramento da discussão sobre a Amazônia? Completamente. E, de fato, eles sabem, o governo, os militares, a inteligência, sabe que a sociedade civil, não pelos ativistas, mas eles conseguem criar uma imagem internacional do país, eles conseguem pautar a agenda doméstica e internacional com muita eficiência. Cada vez mais, esses ativistas têm redes pelo mundo, que acabam ecoando apelos domésticos. Então, é uma força real, é uma força que tem o poder de constranger um país. Às vezes, principalmente aqui na ONU, e muitas vezes em entrevistas, o pessoal fala assim, não, mas e daí que a ONU condenou a morte de um ativista? Então, eu entendo, porque parece, bom, mais uma resolução aprovada que não significa nada. Não, essa resolução, ela vai ser agora, uma vez aprovada, uma condenação feita, ela vai ser utilizada justamente para percorrer o mundo e constranger aquele governo. Então, essa realidade da política externa e da política internacional, ela não está evidenciada num tanque de guerra, numa fronteira com arame farpado, num satélite que percorre a Amazônia monitorando. Não. Qual é essa força? Essa força de constrangimento internacional. Você fala, mas isso não serve para nada. Olha só. O ano passado, o maior fundo soberano do mundo, o da Noruega, cortou investimentos no Brasil
pelo constrangimento de direitos humanos, né? Eu fico imaginando, se a gente morasse num país que não fosse uma democracia, se a gente morasse num país que não tivesse ativistas com tanta coragem como tem no Brasil, será que os noruegueses teriam sabido exatamente do que aconteceu em cada um dos desastres que a gente sofreu? Talvez não, né? A gente não sabe os da China, vamos ser claros aqui, ou da Rússia, né? A gente não conhece. Eu, sinceramente, é muito raro você... Mas qual é a diferença? A diferença é a sociedade civil, né? Se tem uma coisa positiva do governo Bolsonaro, é que fez a sociedade civil ainda mais unida, eu diria, coordenada e compreendendo o que está em jogo. E o que está em jogo hoje, no Brasil, de uma forma mais geral, eu diria, um encolhimento do espaço cívico. Essa é o desafio, né? É a gente manter esse espaço cívico aberto, ou pelo menos dentro da mesma fronteira, não perder um centímetro sequer dele. Porque é esse espaço cívico que permite, alguns vão falar, direito a espernear. Então, mas não é, né? Se fosse só espernear, por que tem espião da BIM monitorando uma entidade internacional? Porque o poder é real, porque eles têm essa capacidade, né? Cada vez que um indígena brasileiro ganha um prêmio aqui na Europa, eu te digo, é um grupo de pessoas, de europeus, que vai pensar 2 vezes se ele vai comprar carne brasileira, né? Naquele evento foram 10 só. Sim, vai somando tudo isso, né? Hoje, o europeu, eu acho que talvez mais do que o americano, tem uma juventude europeia, eu diria de 15 a 30 anos, que usa o euro como voto, né? Eu voto nesse partido, eu voto nessa visão de mundo e eu voto na compra desse produto, que significa um estilo de vida. E eu não concordo com aquele estilo de vida Y, X. Então, eu não vou gastar o meu euro naquilo. E aí os ativistas entram nessa história. Nessa batalha, o Brasil já perdeu, né? O que o Brasil vai precisar é passar anos tentando reconstruir essa imagem internacional, porque ele já parte do fato que ele foi derrotado nisso, né? Quer dizer, essa inteligência sabe muito bem que esses ativistas, eles não são apenas notas de repúdio. Tem uma questão aí no Brasil que me deixa bastante até irritado. Mas isso é só uma nota de repúdio. Então, sabe, é nota de repúdio que é usada eventualmente num tribunal, num parlamento, numa decisão, num board de uma empresa, para dizer, calma aí, a gente vai investir lá? Certeza que a gente vai investir lá com tudo isso aqui que a gente já está sabendo do que está acontecendo ali? Então, às vezes, claro que é insuficiente, claro que podia ser muito mais, claro que a gente quer uma mudança muito maior. Agora, essa mudança maior, ela passa justamente pela sociedade civil. E não é por acaso que esse é um dos grupos mais afetados por essa, a gente pode chamar de uma forma mais ampla, repressão, porque é uma ameaça real, assim como somos nós, os jornalistas. Mas, enfim, são grupos que são vistos como ameaças, porque de fato são. A gente ouve alguns grupos aí dentro do governo dizendo comunistas, e não sei o que e tal. O que é isso? Claro que eles sabem que não é comunista. Óbvio, até alguns são, não tem problema nenhum que seja. Mas qual é o problema? É tentar transformar para a sociedade mais ampla, aquele grupo em algo suspeito, né? Em algo, temos que ter cuidado. Vocês da sociedade têm que tomar cuidado com aqueles ativistas, não nós. Não, óbvio, é uma inversão aí de papéis, né? Perfeito, Jamil. O tempo voou. E aí eu queria te agradecer a participação aqui no Pauta Pública. E eu só queria registrar que hoje você publicou uma reportagem, né, uma matéria, que fala que os lockdowns, eles não frearam a crise climática em 2020 e que é o 3º ano mais quente, segundo a ONU, né? Para a gente avaliar aí, no ensejo desse papo que a gente teve, a importância do tema da crise climática mundial. Então é isso. Obrigado, viu, Jamil? E a gente fica aí pro A Boa do Povo. Eu que agradeço. Obrigado a vocês aí pelo convite. E depois dessa entrevista esclarecedora com o Jamil Chad, é chegada a hora do personagem da semana.
Quem será que a Natália Viana vai escolher neste episódio? Vamos descobrir. As personagens que eu decidi destacar nessa semana não são grandes figuras da política, não. Nem grandes tomadores de decisão ou ricaços com muito poder e influência. Essa semana, quem fez um trabalho de destaque foram colunistas de jornais e editoras de revistas, todas elas mulheres que ousaram repercutir um dos maiores escândalos empresariais do Brasil. Na semana passada, a agência pública revelou fortes indícios de um esquema criminoso de exploração sexual de meninas montado por Samuel Klein, o fundador das Casas Bahia. O rei do varejo teria abusado durante 2 décadas de meninas entre 9 e 17 anos em suas propriedades e até mesmo na sede das Casas Bahia em São Caetano do Sul. Em troca, dava eletrodomésticos, tênis e outras coisas vendidas pelas Casas Bahia. Embora se trate de um escândalo envolvendo um dos maiores grupos de venda de eletroeletrônicos do mundo, quem se indignou com a história parece ter sido apenas jornalistas e colunistas mulheres. Vejamos, as revistas que publicaram a reportagem da nossa agência foram Marie Claire e Cláudia, onde obviamente quem toma as decisões editoriais são mulheres. No UOL, apenas a página Universa, também controlada por mulheres, teve nada menos que 4 artigos sobre o escândalo. A colunista Nina Lemos perguntou: se isso acontecia na frente de tanta gente, por que continuou? E quantas pessoas se calaram? A advogada Isabela Del Monde explicou que quando há crime, neste caso estupro de menores, um acordo judicial de indenização financeira não tem o poder de calar a vítima, e os juízes que promulgaram acordos assim tinham a obrigação de denunciar o caso ao Ministério Público e às autoridades competentes. E na Folha de São Paulo, Luciana Temer, presidente do Instituto Liberta, que combate a exploração sexual de crianças e adolescentes, relembrou a frase de Martin Luther King: "O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons." Já a colunista do jornal Zero Hora chamou Samuel Klein de impostor e refletiu que, abre aspas, quando um país inteiro é enganado ou se deixa enganar, é impossível não se perguntar quem ajudou o impostor a dormir tranquilo durante tanto tempo. Fecha aspas. É por fazer as perguntas que precisam ser feitas, enquanto os jornalistas homens se calam, que essas bravas colunistas merecem ser as personagens da semana aqui no Pauta Pública. E o que difere um homem bom de um homem mau? Essa é uma das perguntas que o excelente podcast Rádio Escafandro, parceiro do Pauta Pública na Rede Guarda-Chuva, tenta responder em seu último episódio. Tomás Chiaverini aborda a maldade na era Bolsonaro e até que ponto esse é um fator importante na política nacional. É um episódio forte, mas necessário, como sempre muito bem explorado. Será que homens são capazes de se enxergar como homens maus? E no fim das contas, seria Bolsonaro um psicopata? Depois que terminar o Pauta Pública, respira fundo e confere lá no feed da Rádio Escafandro, porque tá imperdível. Então agora a gente vai aqui para o nosso bloco esperadíssimo, a Boa do Povo, em que os convidados são sempre prioridade. Então, Jamil, qual é a sua Boa do Povo? Meu caro, é na verdade algo antigo, mas muito atual para nós aí no Brasil. É o livro, na verdade é um livrinho, dá para ler até em pouco tempo, chama Indignados, né, do Stefan Hessel, um livro que marcou uma geração inteira aqui na Europa e que tem uma força muito grande, porque ele dizia de uma forma muito clara, né, ele, alguma pessoa que foi da resistência francesa, que dizia que o motivo da resistência foi a indignação. Então, se o motivo da resistência é a indignação naquele momento, nada melhor do que a gente entender o que é indignação e transformar essa indignação aí em ação no Brasil. Muito bom. E você, Dip, qual a sua Boa do Povo? Bom, eu vou indicar hoje um livro que eu gosto muito, que também não é novo, que chama Eu, Tituba, Bruxa Negra de Salem.
É um romance da escritora caribenha Maryse Condé, que foi publicado no Brasil pela editora Rosa dos Tempos. A personagem principal, Tituba, ela existiu de verdade, era uma escrava que foi condenada como bruxa em Salem. Bom, não se sabe muito bem sobre ela e sobre a sua história, mas a autora teve então a liberdade de criar um romance baseado na história da Tituba. É um texto muito lindo, muito delicado, daqueles que dá vontade de guardar numa caixinha, assim. Então, eu indico muito esse livro para quem estiver nos ouvindo. E você, Tiago Domenici? Eu vou aproveitar aqui o nosso papo sobre mudanças climáticas, Amazônia, meio ambiente, e também vou indicar um livro que não é tão novo, mas é fundamental nessa discussão, que é A Queda do Céu, do Yanomami Davi Kopenawa e do antropólogo Bruce Albert, que saiu pela Companhia das Letras em 2010. E entre os tantos atributos positivos que esse livro possui, ele é um relato magnífico contra a destruição da floresta amazônica. Só leia que você não vai se arrepender. Bom, e a gente recebeu aqui, como diz o Tiago, uma cartinha no nosso Instagram do Rafael, que diz o seguinte: André, eu ouvi aqui o último podcast da Pública e caramba, que episódio legal. O Guilherme é super didático, parecia um curso de jornalismo político. Vocês arrasam. Muito obrigada, Rafa. E continuem mandando suas cartinhas aqui para o nosso podcast, não é isso, Tiago? Exatamente isso. A gente até cunhou um nome já para esse momento que chama Cartinha Pública. Então, mande a sua, você também. Isso mostra bem nossa idade, né? Mostra. E depois dessa mensagem bacana do Rafael, a gente chegou ao final de mais um episódio do Pauta Pública e a gente quer saber o que você achou desse papo com o Jamil Chad, se faltou alguma pergunta, se você concordou, discordou. Mande aí sua opinião, mande aí seu recado no sempre inesquecível e-mail podcasts@apublica.org. E o Pauta Pública, como tudo que é produzido na agência pública, só existe por causa do apoio dos nossos aliados. Então acesse aliados.apublica.org e apoie o jornalismo independente que permite que reportagens como o caso Klein e outros possam vir à tona, já dando aí um pequeno spoiler do que vem pela frente. Siga o podcast nas plataformas e se você escuta ele no tocador, ajude a nos ranquear, nos dê 5 estrelas, porque isso aumenta a nossa relevância nas buscas. Lembrando também que a gente sobe os episódios em uma playlist no nosso perfil no YouTube, então vale dar aquela curtida de aliado por lá também. O Pauta Pública volta daqui a 15 dias. Um abraço e até lá! Até lá! Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.